Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso querido canal. Hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo muito bacana, um conteúdo que eu gosto bastante, que é um conteúdo voltado à alta disponibilidade. Vou estar falando sobre o Quorum, mais especificamente sobre o Dynamic Quorum, tá? Por que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês? Primeiro, porque eu fiz um workshop aqui na consultoria onde eu trabalho, a galera gostou bastante. E eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade em entender de fato isso. Mas eu entendo essa dificuldade, porque de fato a documentação não é algo muito claro. Então eu quis trazer para vocês esse conteúdo de uma forma que eu considero estar muito didática e muito visual, né? Porque você lê uma documentação, às vezes você não consegue entender de fato, não consegue visualizar. E eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de estar visualizando tudo aquilo que eu estou lendo. Então a minha ideia é trazer para vocês aqui a forma que eu peguei a documentação e li umas 50 vezes, fiz alguns cursos de autodisponibilidade, li alguns livros, tá? Então estou trazendo toda essa experiência aqui de literatura e do dia a dia como DBA, SQL Server Senior, né? E trazer para vocês aqui da melhor forma possível. Beleza? Vamos lá então. Bem, pessoal, primeiro a gente tem que entender o que é o quórum e o que é maioria, tá? O conceito de quórum, a maioria de vocês já sabe, né? Ou devem saber, que é a quantidade mínima de elementos para começar uma deliberação. Se você aí é um cara que mora em condomínio, tá mais do que acostumado com isso, tá? Então, para que você comece ali a sua deliberação, né? Comece a sua assembleia, você precisa de um número mínimo de elementos votantes, nesse caso, um número mínimo de moradores, né? Tranquilo até aqui, né? E qual que é a importância disso para o SQL Server, tá? Por que a gente tem o conceito de quórum? É para evitar o que a gente chama de divisão cerebral. Ah, Leandro, o que é isso? O que é divisão cerebral? Se você não conhece muito esse conceito de cluster, vai ficar um pouco difícil isso, tá? Eu falo para você, mas eu vou tentar te explicar de uma forma mais clara mais para frente, tá? Mas o que é divisão cerebral, né? É para que dois servidores não consigam acessar o mesmo disco ao mesmo tempo, tá? Então é para isso que existe o quórum, para evitar esse tipo de coisa. É melhor você não ter uma corrupção de dados, né? Daí o que você faz? Para não ter essa corrupção de dados, você desliga o seu serviço de quórum, tá? De cluster, beleza? Então, quando você desliga o seu serviço de cluster, é para evitar, por exemplo, uma possível corrupção de dados. Por isso que a gente tem aqui o quórum, beleza? O que é maioria? Maioria é 50% mais um, beleza? Ou a fórmula matemática dessa coisa é n dividido por 2 mais 1, né? O que é n? O número total de elementos votantes. Por exemplo, se você tem 5, né? Vai dividir por 2 mais 1, né? Vai dar 3. Ou 50% mais 1, né? Beleza? Então, se você tem 5, a maioria de 5 é 3, tá? 2 na maioria é minoria, ok? E assim vai. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, se você não conhece muito esse conceito de cluster, vou dar uma explicada aqui bem rapidamente, tá? O serviço de cluster, o Windows Server Failover Cluster, né, que ele está fora do SQL Server, beleza? Ele é um serviço que visa prover alta disponibilidade, onde você pode ter dois ou mais servidores, até um servidor, né? Mas não faz muito sentido, né? Você pode ter dois ou mais servidores, onde se um cair, o outro vai assumir ali a sua carga de trabalho. É isso, beleza? Aí eu vou falar algumas coisas aqui, como o Node, por exemplo, que está aparecendo aqui na imagem, tá? Node é simplesmente um servidor dentro de um cluster, mais nada, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar, eu vou trabalhar com cenários aqui na minha apresentação, beleza? Esse meu primeiro cenário, que eu chamei de cenário 1, é dois nodes sem testemunha. Ah, o que é testemunha, tá? Testemunha é o seguinte: você tem aqui, por exemplo, nesse cenário, dois nodes, você pode apresentar uma testemunha. Por quê, tá? Vou explicar mais para frente, para que fique sempre em maioria. Um exemplo que eu gosto de dar o que é mais fácil para que você tenha sempre maioria? Número par ou número ímpar? Número ímpar, tá? Um grande exemplo disso é o nosso Supremo Tribunal Federal. Você tem um número de 11 ministros ali do Supremo, para que sempre que tem uma votação que os 11 tenham que votar, né? Sempre vai ter ali um vencedor, tá? Sempre vai ter maioria. Maioria simples, beleza? Tranquilo aqui, né? Vamos lá, pessoal. Vamos para o meu primeiro cenário aqui. O meu primeiro cenário, você tem um cluster com dois nodes, né, ou com dois servidores, o Node 1 e o Node 2 aqui. O que vai acontecer? No Dynamic Quorum, ele vai sempre tentar jogar, reconfigurar os seus elementos votantes para ímpar, tá? Então, nesse caso, ele vai arbitrar, né? Arbitrar, ele vai tirar
um voto de um servidor aleatoriamente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem dois nodes, né? E para que não fique par, ele vai lá e, opa, vou tirar o voto de um cara. Aqui nesse exemplo, eu fiz o papel do quórum, né? Do Windows e removi o voto do node 2, tá? Então, o meu total de elementos votantes é um e o total de votantes é um, beleza? Porque aqui de dois, um cara no voto tem um votando. Então, vamos ao cenário de desastre, né? Vamos supor que esse Node 2 aqui caia. O que vai acontecer com o meu serviço de cluster? Vai ficar em pé ou vai cair? Vamos ver, né? Você vai ter um de um aqui, né? E o seu serviço de cluster vai ficar em pé. Por que o seu serviço de cluster vai ficar em pé? Porque o cara que caiu é um cara que já não tem voto, então nesse caso não tem problema, tá? Você vai ficar com o seu serviço up, tranquilinho. Mas vamos um pouco mais para frente, né? Vamos supor que a coisa mude, beleza? Vamos supor que esse node aqui que tem voto, tá vendo? O node 1 foi o cara que caiu, o azarado. Daí, nesse caso, né? Ele perdeu o voto dele, ficou zero, né? Você então vai ter um total de um elemento votante, essa altura do campeonato, tá? Só que ele não tem mais voto, né? Então você vai ter 0 de um, né? O que é 0 de um? Você tem ninguém votando e você tem um total de um elemento votante. Isso com certeza, na maioria. O que vai acontecer? O seu serviço de cluster vai, ó, cair, tá? Por isso que a documentação fala pra gente que a chance de você sobreviver a uma queda de servidor é de 50% de chance. Opa, por que 50% de chance, né? Porque se a gente parar para ver aqui, quando você tem dois servidores, o Dynamic Quorum, né, ele vai remover um voto de um servidor. Se esse servidor que caiu é um servidor que está sem voto, né? Puta, ele foi embora, ele caiu. O que vai acontecer? Não tem problema, né? Porque ele não estava votando, ele caiu, você vai seguir a vida, né? Então você tem 50% desse cenário acontecer, entendeu? É 50% de chances de o servidor que está sem voto cair você continuar, e 50% de chances que o servidor que está com voto cair e você cair junto, tá? Muito tranquilo até aqui, né? Sem mistério, né? Documentação aqui deu uma ajudada, né? Pode subir uma falha de servidor e outra? Não, né? Porque você não vai ter nenhum, né? Se cair os dois servidores, você não tem nada, né? Duas falhas ao mesmo tempo, como fala a documentação? Não pode, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que você... Por que a documentação fala em 50% de chance de sobrevivência em caso de falha, tá? De um servidor. Porque se o servidor que cair já estiver sem voto, que é lá o nosso primeiro caso, no nosso primeiro cenário, né? Não tem problema. Ele não tinha voto nenhum mesmo, ele caiu, não tem problema, né? Agora o cara que caiu estava com voto, aí você tem um problema. Aí o serviço de cluster fica tal, beleza? Então como que a gente corrige isso daqui, tá? Como a gente faz para deixar o nosso ambiente de cluster mais seguro, né? Nós como os DBAs ou como administrador ali de cluster, né? De infraestrutura, como a gente faz isso, né? A gente adiciona algo que a gente chama de testemunha, tá? Geralmente essa testemunha é um disco, um disquinho lá, tá? Ou um file share index, que é um file share, tá? Que o seu usuário do serviço de cluster tem que ter acesso de leitura e escrita, beleza? Então, a partir desse momento aqui, pessoal, agora eu tenho um total de 3 elementos votantes, beleza? Como eu tenho um número ímpar, não é necessário que o cluster tire o voto de ninguém, tá? Mas uma coisa importante a ser dita é que a partir do Windows 2002 R2, e quando você tiver uma testemunha, o Windows sempre vai tirar voto da testemunha, tá? Show de bola, né? Isso não acontecia em versões anteriores. Beleza? Vamos lá. Então vamos começar a brincar aqui, né? Vamos derrubar aqui esse Node 1. O que vai acontecer? Quando você derrubar aqui esse Node 1, né? Ou quando ele cair, não vai ter problema nenhum, né? Você vai ter um total de 2 de 3. Isso é a maioria. O seu serviço vai ficar up, tranquilinho, né? Legal, né? Vamos lá. Agora, pessoal, pode sobreviver a uma falha de servidor? Sim, ele pode sobreviver a uma falha de servidor. Não tem problema nenhum. Você não tem mais aquela coisa de 50% de chance. A gente tinha no cenário 1, né? Reparem aqui, né? Por quê? Porque você não tem aqui nenhuma chance quando você tem dois servidores e um file share witness, né? Uma testemunha, de você, por exemplo, o seu node que está sem voto cair, né? Porque todo mundo vota aqui e você tem um total de elementos votantes aqui muito bom. Por isso que você não tem essa coisa de 50% de chance de sobreviver, 50% de cair, tá? E já fala aqui, ó. Pode sofrer uma falha de servidor? Sim, tá? Pode sofrer uma falha de servidor e outra? Não, né? Não tem como, porque você não vai ter nada, né? Duas ao mesmo tempo? Não pode. Se você ficar assim, não adianta. Se eu falho o shell it, você não vai conseguir assumir sua carta de trabalho, porque é só uma testemunha, não é um servidor.
beleza? E vamos ao cenário número 3, né? Onde a gente tem 3 nodes, tá? Sem nenhuma testemunha, beleza? Então aqui a gente tem aqui 3 nodes, sem nenhuma testemunha, tranquilo, né? Um total de 3 elementos votantes, os 3 votam porque é ímpar, né? Tranquilo, até que tudo bem, né? Vamos começar a brincar aqui, vamos para o nosso cenário de desastre. Então vamos supor que o node 1 caiu, né? Nessa altura do campeonato, beleza, você vai ter então aqui um total de 2 elementos votantes, 2 de 3, a maioria, tranquilo, você vai ficar de pé, tranquilaço, não tem problema nenhum, tá? Agora vamos brincar um pouquinho mais, né? É, Vamos aqui, ó. Vou brincar um pouquinho mais. A partir desse momento, pessoal, vocês concordam que vocês chegaram lá pro cenário número um, né? Olha só, eu sei que isso pode ser um pouco mais confuso, né? Mas vamos entender, ó. A gente estava aqui nesse cenário de 3 nodes, tá? Aqui a gente tem três nodes. O que vocês precisam entender sobre o Dynamic Quorum é que ele não só tira e coloca a volta, ele reconfigura o quorum do cluster, tá? Então, nesse momento aqui, ó, o nosso quorum do cluster é 3, porque a gente tem 3 elementos votantes, beleza? Nesse momento aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, no começo de tudo, ok? 3 elementos votantes aqui, tranquilaço, beleza? E os 3 estavam votando. Aí esse cara aqui caiu, certo? A partir desse momento que esse cara aqui caiu, você vai ter 2 elementos votantes. Então você vai ter 2 de 3, ainda a maioria. Só que você concorda que esse node 1 aqui, ele está fora de jogo, tá? A partir desse momento, o que o SQL vai fazer? Depois de algum tempo, tá? É, ele vai ter que reconfigurar o quórum, tá? Então esse node 1 aqui, ele saiu da jogada, tá? Ele tá fora do jogo. Então o que o cluster vai ter que fazer? O que o Windows vai ter que fazer? Ele vai ter que reconfigurar o quórum. E a partir desse momento a gente volta lá pro primeiro cenário, onde a gente tinha 2 nó. Beleza? Agora aqui a gente tem 2 nó no nosso cluster, porque esse node 1, esse node aqui foi com Deus, tá? Esquece ele. Não tem o node 2 e o node 3. Como a gente tem um número par nesse momento aqui, o que o cluster vai fazer? Ele vai remover o voto de algum desses nodes, desses servidores que ficou, aleatoriamente. Aqui eu fiz o trabalho do coro e tirei o voto do node 3, tá? E o que a gente tem aqui então? O mesmo cenário lá do cenário número 1. Tá? Temos 2 elementos votantes aqui, então a gente tira o voto de um, beleza? E fica apenas com um votando. Então, pode sobreviver a uma falha de um servidor? Sim, pode. Pode sobreviver a uma falha de um servidor e de outro? É 50% de chance, tá? Por que 50% de chance? Porque vai depender de quem cair. Vou tentar colocar aqui para vocês de uma outra forma para ficar um pouco mais simples. Vamos ver se rola aqui. Deixa eu abrir aqui, deixei aqui no jeito pra gente, né? Aqui, vamos brincar aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos brincar um pouquinho aqui com os desenhos, com alguns garranchos que a gente faz aqui, né? Deixa eu vincular aqui o meu celular, que ele tem uma função muito legal, onde a gente pode estar fazendo alguns desenhos, tá? Deixa eu ligar aquele Wi-Fi dele aqui antes, né? Beleza. Deixa eu parar esse vídeo aqui, pessoal, só para eu poder colocar esse cara aqui para não ficar muito extenso, tá? Já volto. Beleza, pessoal? Voltei aqui, tranquilo, né? Vou tentar explicar isso para vocês aqui de uma forma um pouco mais clara, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui verdinho pra gente aqui, tá? Verdinho que a gente tá com voto, tá? Beleza. Então a gente vai ter aqui, ó. Esse cara que tá votando, né? Opa, não foi o cara, é o verdinho aqui. Que coisa. Deixa eu ver. Agora foi. Esse cara tem voto. Esse cara tem voto, beleza? Tranquilo até aqui, né? E o que vai acontecer, pessoal? Esse cara aqui vai cair, ó. Foi com Deus. Vai embora, né? Vou colocar um X em vermelho aqui, ó. Ah, ele foi com Deus. Perdeu o voto dele, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Esse cara era 3 de 3, tá? Tava tranquilinho. Agora esse cara ficou 2 de 3. Ah, Leandro, por que 2 de 3? Porque de um total de 3 elementos votantes, né? Um mais um igual a 3, tá? 2 estão votando. Tá aí tranquilo, né? Beleza. Então, a partir desse momento que a gente perdeu, o cluster vai reconfigurar o meu quórum, tá? E como é que vai ficar? Ele vai ficar isso daqui, ó. Certo? Então, esse cara aqui vai ter voto, esse cara aqui vai ter. Esse cara aqui não vai ter voto, tá? E esse cara aqui, opa, quero mudar a corzinha aqui para deixar algo bem bonitinho para vocês, pessoal. Só um minutinho, não me matem. Vamos lá. Esse cara aqui tem voto, beleza? Bom, a partir desse momento,
O que é meu core? Ele reconfigurou o core, por isso é dinâmico, tá? Então a gente tem um total de um elemento votante e um tem voto, beleza? Por que ele fala que na segunda queda, na primeira queda, ele vai sobreviver sempre, tá? Na segunda queda, a documentação fala que é 50% de chance. Por quê? Vejam bem, pessoal. Se esse cara aqui cair, né? Vou mudar de vermelhinho aqui. Esse cara aqui cair, beleza. Não tem problema nenhum, tá? Você tá de pé ainda. Por quê? Porque você tem um total de um elemento votante e ele tá de pé. É um de um, é maioria. Tranquilaço, tá? Agora, se a gente inverter os cenários aqui, ó, né? E quem é que cair dessa vez, né? Esse cara aqui cair, aí, meu amigo, aí já era, né? Você vai ter zero cara votando de um possível cara que poderia votar. Aí o seu cluster tá down. Tan, 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 tan. Ele caiu, beleza? Por isso a documentação fala que é 50% de chance de vida. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso daqui, né? Eu quero que vocês saiam daqui desse vídeo sabendo muito bem sobre o Dynamic Core, belezinha? Vamos lá, a documentação fala o que pra gente, né? Ela fala que você pode sobreviver a uma falha de servidor? Sim. Pode sobreviver a uma falha de servidor e outra, 50% de chance, que eu expliquei agora. Pode sobreviver a duas falhas de servidor ao mesmo tempo? Não pode, porque você teria três elementos votantes, dois cair, você vai ter um de três, não a maioria, você tá fora, beleza? Tranquilinho, né? Agora vamos ao cenário número 3 aqui, né? Isso aqui é número 4, aliás, beleza? Três nodes, mais uma testemunha. Então eu tenho três servidores aqui, mais uma testemunha, mais um File Share Witness, tá? A partir do Windows 2002 R2, como eu mencionei para vocês, ele vai sempre tirar a volta da testemunha quando houver a testemunha e quando necessário. Quando que é necessário? Quando o número total de elementos votantes, o número total de elementos do cluster, né, for par. Nesse caso aqui, o número de elementos do cluster é par. Ah, o que é elemento do cluster? É nodes aqui no nosso exemplo e testemunha. Testemunha é File Share Witness ou disco, beleza? Então, como nesse caso aqui eu tenho 4 elementos no meu cluster, 4 número par, não é legal pra gente, né? O que ele faz? Ele vai lá e tira a voto quando você tem testemunha da testemunha. Olha que legal. Então, aqui nesse caso, você catou, né? Ele tirou o voto. Então, você tem um total de 3 elementos votantes, 3 tá votando, tranquilinho, né? Então, vamos ao nosso caso de desastre. Esse cara aqui caiu, né? E o que vai acontecer? Você vai ficar de pé? Vai ficar de pé, tranquilo. Você tem 2 de 3, não tem problema nenhum, né? É a maioria. Agora, e se esse cara aqui cair, ó? Né? Agora, aliás, né, pessoal? Ele fez uma reconfiguração do core. Isso aqui é importante frisar, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui um passo atrás, né? Quando esse Node 1 aqui caiu, tá? Você tem um Node 2 e um Node 3 de pé e você ainda tem a testemunha. O que vai acontecer nesse momento? Ele vai reconfigurar o core depois de algum tempo, tá? Alguns segundos, tá? Não sei muito bem qual que é esse threshold, não encontrei em nenhum lugar, mas eu sei que ele reconfigura depois de algum tempo, tá? Acho alguns segundos. Vai reconfigurar o core. O que aconteceu, tá? Esse Node 1 aqui saiu. Foi com Deus. A gente voltou lá para o cenário número 2, onde a gente tem dois nodes e uma testemunha, tá? Olha que legal. Esse cara aqui, a testemunha não tinha volta, agora tem, tá? Então você vai ter de novo um número votante de elemento igual a 3. Tranquilo, né? Legal, né? Então você consegue cair aqui duas quedas simultâneas tranquilamente, beleza? Vamos lá. Vamos ao cenário número 5 aqui agora, que onde você tem quatro nodes sem nenhuma testemunha, tá? O que vai acontecer aqui? Por não ter nenhuma testemunha, tá? O cluster vai ter que arbitrar voto de um node. Isso não é legal, tá? Mas não tem o que fazer, tá? Ele faz isso para que deixe ímpar, sempre a parada, ok? Então, se esse cara aqui cair, o que vai acontecer? A gente vai ter 2 de 3, beleza? Tendo 2 de 3, a gente vai ficar up, tranquilinho. E a partir desse momento aqui, a gente vai ter uma nova reconfiguração do cluster, onde a gente volta lá para o cenário número 3, onde a gente tem 3 nodes, ou 3 servidores, tá? E o que aconteceu? Esse node 4 aqui, que não tinha voto, passou a ter voto. Olha que legal. Então, por que é o dinâmico? Porque ele tira e coloca voto do servidor, ele reconfigura o quórum, beleza? Legal, né? Então, vamos lá. Vamos agora a um cenário de queda simultânea, tá? Pode sobreviver a uma queda simultânea? 50% de chance. Ah, Leandro, por que 50% de chance? Vamos ver aqui, ó. Vamos supor que esses dois caras aqui caiam, tá vendo? Ó? O Node 1 e o Node 2. Vamos expandir um pouco mais no nosso horizonte, pessoal. Vamos supor que o Node 1 e o Node 2 é de um data center qualquer aí, tá? DC1. E o Node 3 e o Node 4 é DC2, beleza? E vamos supor que o data center DC1 caiu. Eu perdi esses dois caras aqui. Tá fora.
Vocês concordam que eu tinha 3 elementos votantes e por um azar, né, eu pedi 2, então eu vou ter 1 de 3? Isso não é maioria. Então, como isso não é maioria, eu tô fora, eu caí, beleza? Então, por isso que ele tem aqui uma chance de sobrevida de queda simultânea de 50% de chance. Por quê, né? Vou explicar para vocês aqui agora no meu desenho, essa parte aqui. Vamos lá. Por que 50% de chance? Ora, vamos entender. Quero que você saia daqui bastante entendido sobre cluster. Então vamos pegar aqui, ó, os 4 caras originalmente falando, né? Esse cara tem voto. Vamos colocar aqui nosso padrão que a gente tá utilizando, né? Vamos usar um padrão para ficar mais bonitinho. Então, esse cara aqui, ó, verde, vota, vota, vota. Como é um número par de elementos, ele vai ter que tirar voto de 1 porque não tem testemunha, tá? Vamos a um cenário em que você consegue sobreviver. Só que para que vocês entendam, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Então a gente tem um total de 3 elementos votantes, 3 está votando, beleza? Tranquilo. Então, se esse cara aqui cair e esse cara aqui cair, olha só, né? Você ainda tem 2 elementos votantes que estão votando. Então você tem 2 de 3. Então você sobrevive, tá? Você ouve, é uma queda simultânea. Esse cara aqui e esse cara aqui caem ao mesmo tempo, tá? Olha só, você sobrevive, tá tranquilo, tá? Agora, vamos aqui, né? Vamos aqui para baixo. Vamos redesenhar esses cara aqui, né? E vamos fazer um cenário onde vocês não vão sobreviver a uma queda do cluster, né? Simples. Olha só, acho que nessa altura vocês já pegaram, né? Vocês são espertos? Vocês são espertos, né? Esse cara aqui caiu. E esse cara aqui caiu. Vou brincar, tá? A partir desse momento, pessoal, você está fora. Porque você tem 3 elementos votantes. 2 desse cara que tinha votos saiu. Você só tem um cara de pé votando, que é esse, né? Então você vai ter 1 de 3 e isso não é maioria. Por isso que você está fora. Beleza, pessoal? Como que a gente resolve isso? Colocando uma testemunha. Belezura? Bem, pessoal, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui fala a documentação, né? Pode sobreviver a uma falha de servidor? Sim. Pode sobreviver a uma falha de servidor e outra? Sim. Pode sobreviver a 2 falhas de servidor no tempo? Depende, 50% de chance. Por causa disso que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro. Esse vídeo ficou bastante extenso até, né? Mas eu espero ter passado para vocês aqui toda a documentação que está lá da Microsoft e transparecido de uma forma muito clara para vocês aí, tá bom? Espero que tenha cumprido a missão. Um grande abraço e tchau, até a próxima.